Imagine isso. Você acorda em um mundo onde a dor não existe. Não há tristeza, não há perda, não há frustração. Cada desejo seu é atendido no instante em que surge. Cada necessidade é saciada antes mesmo que você a perceba. O corpo não adoece, os relacionamentos não entram em conflito, o tempo não cobra seu preço cruel. É uma vida perfeita, isenta de atrito e imaculada pelo sofrimento. Agora pergunte a si mesmo: quanto tempo você suportaria viver nesse paraíso sem rachaduras? Dias? Meses? Ou talvez apenas algumas horas, até que uma estranha sensação começasse a rastejar dentro de você, um vazio sem nome, uma ausência de intensidade, uma espécie de apatia que se confunde com a morte em vida? O paradoxo se ergue como um abismo. Quanto mais buscamos eliminar a dor, mais nos aproximamos de um estado de vazio insuportável. A promessa de uma vida sem sofrimento, quando levada às últimas consequências, é a promessa de uma vida sem forma, sem tensão, sem criação. Arthur Schopenhauer, o filósofo do pessimismo, entendeu isso de forma quase visceral. Para ele, a essência da vida não era a harmonia ou a felicidade, mas o desejo incessante, um impulso cego e insaciável que nos lança de carência em carência, de dor em dor. O sofrimento, longe de ser um acidente a ser eliminado, era a própria estrutura da existência. Mas há uma nuance perturbadora em sua visão. É justamente esse sofrimento que cria. Sem ele, não haveria arte, não haveria filosofia, não haveria amor intenso ou busca por transcendência. Pense em cada grande obra humana que atravessou os séculos. Uma sinfonia que ecoa como grito de dor e êxtase, uma pintura que retrata a fragilidade da condição humana, um poema que confessa a angústia de existir. Agora retire o sofrimento que os pariu. O que sobra? Um silêncio estéril, um vazio incapaz de gerar qualquer beleza. Você já percebeu que seus momentos mais transformadores não nasceram da calma, mas do choque? Não emergiram do conforto, mas da ruptura? A perda que o fez reavaliar quem você era? A rejeição que o forçou a reinventar sua identidade? O fracasso que quebrou sua arrogância e abriu espaço para algo novo? O sofrimento não apenas marca cicatrizes, ele esculpe formas inéditas em nós, revelando profundidades que o prazer por si só jamais acessaria. Mas aqui está a pergunta incômoda. Se o sofrimento é tão essencial, por que passamos a vida tentando escapar dele? Por que anestesiamos nossas dores com distrações, com consumo, com promessas fáceis de felicidade instantânea? Será que essa fuga incessante não nos condena a uma existência cada vez mais rasa, cada vez mais distante da criação genuína? Schopenhauer acreditava que o sofrimento não era apenas inevitável, mas o único mestre capaz de nos despir das ilusões. A dor nos arranca da inércia. Ela quebra a máscara que usamos para esconder nossa fragilidade. Ela nos força a olhar para o abismo que preferiríamos ignorar. E ainda assim, em um gesto paradoxal, é do fundo desse abismo que brota centelha criadora. Imagine-se diante de um espelho que não reflete seu rosto, mas sua essência nua. O que você veria ali? Sem o verniz das conquistas, sem os sorrisos artificiais, sem os filtros que a cultura coloca sobre você, talvez veria a mesma verdade que Schopenhauer enxergou. Somos seres condenados a desejar e, portanto, condenados a sofrer. Mas é nesse destino cruel que se esconde a possibilidade de criar algo maior do que nós mesmos. Pergunte a si mesmo: estaria você disposto a aceitar a dor não como inimiga, mas como aliada? A enxergar nela não apenas destruição, mas um impulso de transformação? Ou continuará acreditando no mito moderno de que a felicidade perfeita, eterna, indolor, é o objetivo final da vida? Se a dor é a raiz de toda a criação, então tentar arrancá-la do solo da existência é matar também o fruto que poderia nascer. E isso nos coloca diante da grande pergunta que você não pode mais evitar: o que realmente perderíamos se um dia conseguíssemos eliminar todo o sofrimento humano? Você está pronto para encarar a resposta? Você já percebeu como a sociedade em que vivemos está obcecada por eliminar o sofrimento a qualquer custo? Analgésicos para a dor física, antidepressivos para a dor psíquica, entretenimento infinito para a dor existencial. Cada desconforto precisa ser imediatamente apagado. Cada vazio precisa ser preenchido por algo que nos distraia. Mas essa cruzada contra a dor talvez esconda um dos maiores enganos de nossa era. Ao tentar expulsar o sofrimento de nossas vidas, acabamos expulsando também a possibilidade de criar algo autêntico.
Schopenhauer enxergou isso de forma clara. O sofrimento não é um acidente a ser removido, mas a consequência inevitável daquilo que ele chamava de vontade, um impulso cego, irracional e incessante que nos move. Desejamos algo, alcançamos e logo um novo desejo se ergue. Nunca estamos saciados, porque a própria estrutura da vida é desejo em movimento. E desejar é sofrer. É a tensão de querer o que não se tem. É a frustração de conquistar e perceber que ainda não basta. Essa lógica parece cruel, mas é também a força que sustenta toda a realidade humana. Sem a pressão do desejo, não haveria avanço, não haveria criação, não haveria sequer identidade. Imagine-se como um organismo sem vontades, um corpo vivo, mas sem fome, sem ambição, sem dor. Que espécie de vida seria esta senão uma anestesia prolongada e indistinguível da morte? Carl Jung ofereceu um complemento psicológico a essa visão. Para ele, a dor psíquica não é apenas inevitável. É também um material bruto que alimenta a individuação, o processo pelo qual nos tornamos quem realmente somos. Os sintomas, os conflitos, os traumas, longe de serem apenas males a serem suprimidos, são mensagens do inconsciente pedindo integração. Rejeitar a dor é rejeitar partes de si mesmo. Nietzsche, discípulo e rebelde de Schopenhauer, também intuía essa verdade. Ele ousou dizer que o sofrimento era o caminho da grandeza. O que não me mata, me fortalece. Não era uma bravata superficial, mas um diagnóstico profundo. É a dor que nos força a expandir os limites, a transcender o que somos, a nos reinventar. Para Nietzsche, fugir do sofrimento era fugir do próprio destino criador. Mas por que então insistimos em lutar contra essa verdade? Por que a cultura moderna parece ter declarado guerra à dor, erguendo um império do conforto? Talvez porque, como disse Aldous Huxley em Admirável Mundo Novo, sociedades podem preferir a estabilidade da anestesia ao caos da liberdade. Uma população dopada, entretida e protegida da dor é também uma população controlável. O sofrimento nos obriga a fazer perguntas radicais, a desafiar estruturas, a buscar sentido. Retirar o sofrimento é retirar a centelha da revolta. E aqui entra Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração nazistas. Para ele, o homem pode suportar qualquer dor, desde que encontre um sentido nela. O que destrói não é a dor em si, mas a sensação de que ela é inútil. O vazio existencial nasce não da dor, mas da ausência de significado que a torne suportável. Jean-Paul Sartre, por outro lado, viu o sofrimento como consequência da liberdade radical. Estamos condenados a escolher, e cada escolha carrega o peso do que deixamos de escolher. A dor é o preço da responsabilidade, da impossibilidade de escapar de nós mesmos. Todas essas vozes convergem em um ponto. O sofrimento não é apenas inevitável, é estruturante. Ele não é apenas uma pedra no caminho da existência, ele é o próprio chão sobre o qual caminhamos. E, no entanto, vivemos como se acreditássemos poder escapar desse destino. Passamos horas mergulhados em telas, consumindo estímulos fabricados, tentando preencher o vazio que se abre quando a dor não é enfrentada. Corremos atrás de objetivos externos, acreditando que cada conquista será o fim do desconforto. Mas quando alcançamos, o que encontramos? Outro desejo? Outro vazio? Outro sofrimento? Esse é o problema oculto. Não sofremos apenas porque a vida é difícil, sofremos também porque fomos ensinados a acreditar que o sofrimento não deveria existir. Essa ilusão nos torna ainda mais frágeis, ainda mais incapazes de suportar a realidade. Imagine o que acontece quando uma geração inteira cresce, acreditando que o objetivo da vida é estar constantemente feliz, satisfeito, confortável. Ao primeiro sinal de dor, eles entram em colapso. Ao primeiro obstáculo, perdem o sentido. Não porque a dor seja insuportável em si, mas porque ela parece uma falha, como se algo tivesse dado errado, como se a vida tivesse quebrado sua promessa. Esse é o veneno psicológico que nos paralisa, a crença de que o sofrimento é anormal, quando na verdade, ele é a norma. O verdadeiro desvio é esperar o mundo sem dor, e é justamente aqui que a visão de Schopenhauer se torna insuportável e, ao mesmo tempo, libertadora. Ele não nos promete alívio, pelo contrário, ele nos obriga a encarar que a vida é sofrimento em sua essência, mas ao fazê-lo, ele nos dá a chance de parar de lutar contra o inevitável e talvez, pela primeira vez, transformar essa dor
em criação. Você começa a perceber as consequências? Não estamos apenas diante de um incômodo passageiro. Estamos diante de uma força estrutural que molda nossa psique, nossa cultura e até nosso destino coletivo. O sofrimento é um motor invisível que nos arrasta, quer queiramos ou não. E se não reconhecermos esse motor, se continuarmos fingindo que ele não existe, corremos o risco de sermos arrastados por ele de forma cega, vivendo uma vida que não é nossa, repetindo padrões que não entendemos, alimentando sistemas que não nos servem. Mas se ousarmos olhar para ele de frente, se aceitarmos que é do sofrimento que brota a força criadora, algo novo pode emergir. Uma visão mais radical, mais profunda, que começa a transformar a maneira como enxergamos nossa própria existência. E é para isso que precisamos ir mais fundo. Porque o sofrimento não é apenas um fardo individual. Ele molda silenciosamente sociedades inteiras. O que acontece quando uma cultura inteira tenta apagar sua dor? O que acontece quando um povo inteiro é treinado para não suportar o inevitável? As consequências invisíveis estão em toda parte, e é sobre elas que precisamos falar agora. Se aceitarmos que o sofrimento é parte indissociável da vida, precisamos também olhar para as consequências de uma sociedade que tenta apagá-lo a todo custo. Porque essa fuga não é neutra. Ela molda nossa cultura, nossas relações, nossas escolhas políticas e até a própria estrutura da realidade social em que vivemos. A primeira consequência é a fragilidade emocional generalizada. Quando crescemos acreditando que a vida deveria ser confortável, qualquer frustração se torna intolerável. Pequenos contratempos, que antes eram vistos como parte natural da existência, hoje se transformam em crises existenciais. Uma mensagem não respondida, uma reprovação, um comentário negativo na internet, tudo isso é sentido como uma ferida insuportável. Não porque realmente o seja, mas porque fomos treinados para acreditar que não deveríamos sentir dor alguma. Essa fragilidade se conecta ao que alguns filósofos contemporâneos chamam de cultura da anestesia. Passamos a vida cercados por distrações projetadas para nos manter ocupados, séries intermináveis, notificações constantes, consumo compulsivo, substâncias químicas que prometem estabilidade imediata. Cada recurso tecnológico é mais uma camada de amortecimento entre nós e a realidade crua da dor. Mas, ironicamente, quanto mais tentamos nos proteger, mais nos tornamos vulneráveis. A anestesia não elimina a ferida, ela apenas nos torna incapazes de enfrentá-la quando inevitavelmente reaparece. Nietzsche já havia alertado para esse perigo em sua crítica à modernidade. Ao evitar a dor, acabamos nos afastando também da grandeza. Criamos sociedades que se orgulham do conforto, mas que produzem indivíduos cada vez mais frágeis, incapazes de sustentar o peso da própria liberdade. E quando a vida cobra sua conta, como sempre cobra, essas pessoas entram em colapso. A segunda consequência é a alienação coletiva. Pensem como funcionam os mecanismos de poder em sociedades obcecadas pelo conforto. Governos, corporações e sistemas econômicos aprenderam que a melhor forma de controlar uma população não é pela opressão direta, mas pela sedação, o entretenimento constante, o consumo infinito, a promessa de bem-estar imediato. Tudo isso mantém as pessoas dóceis, distraídas, conformadas. Aldous Huxley descreveu isso com precisão em Admirável Mundo Novo. Ali não era o medo que mantinha a ordem, mas o prazer artificial. O sofrimento havia sido abolido, e junto com ele, qualquer impulso de rebeldia ou busca de sentido. O resultado era uma sociedade estável, mas morta espiritualmente. Uma prisão sem grades, onde ninguém desejava escapar. Não é difícil perceber os paralelos com o nosso presente. Quanto mais anestesiados estamos, menos questionamos as estruturas que nos governam. A ausência de dor nos torna complacentes. E o preço dessa complacência é a perda da autonomia e da autenticidade. A terceira consequência é o vazio existencial. Viktor Frankl, em sua experiência nos campos de concentração, percebeu que o homem pode suportar qualquer dor, desde que encontre um sentido. O contrário também é verdadeiro. Sem sentido, mesmo a vida mais confortável
se torna insuportável. E é exatamente isso que vemos hoje. Apesar de avanços tecnológicos, de melhorias na saúde e de níveis de conforto nunca antes alcançados, vivemos uma epidemia de depressão, ansiedade e desesperança. Nunca estivemos tão protegidos contra a dor física. E ainda assim, nunca estivemos tão vulneráveis à dor da falta de sentido. Isso acontece porque eliminamos a dor que poderia nos conduzir ao crescimento. O sofrimento é o chamado para o despertar, para a transformação. Sem ele, ficamos presos em uma existência plana, onde tudo é superficial, repetitivo e vazio. A quarta consequência é a banalização da vida. Quando tentamos viver sem dor, perdemos também a capacidade de reconhecer o valor daquilo que temos. É o contraste com o sofrimento que torna os momentos de alegria intensos. É a possibilidade da perda que dá profundidade ao amor. É a presença da morte que dá urgência à vida. Uma vida sem dor seria também uma vida sem contraste. Um mar sem ondas, uma narrativa sem conflito, uma existência sem clímax. Em outras palavras, seria uma vida sem sentido. A quinta consequência é a desconexão com o real. Quando nos escondemos atrás de camadas de anestesia, começamos a perder contato com a realidade concreta da existência. Criamos bolhas de simulação, redes sociais, mundos virtuais, narrativas artificiais que nos fazem esquecer da matéria bruta da vida. O frio, a fome, a perda, o fracasso. Mas é justamente esse contato que nos torna humanos, que nos dá densidade e verdade. Sem ele, nos tornamos caricaturas, vivendo em mundos ilusórios que colapsam ao menor choque com o real. Por fim, há uma consequência ainda mais sombria: a morte da transcendência. Todas as grandes tradições espirituais e filosóficas nascem do confronto com a dor. É no sofrimento que Buda encontra a iluminação, que Cristo encontra a redenção, que os místicos encontram Deus. Ao eliminar a dor, eliminamos também a possibilidade de transcendência. Ficamos presos em um ciclo de prazer e conforto, incapazes de tocar o mistério mais profundo da existência. Essas são as consequências invisíveis de uma vida sem sofrimento. Não é apenas que nos tornamos frágeis, é que nos tornamos superficiais. Perdemos a profundidade, a liberdade e o sentido. E a pergunta que resta é: se o sofrimento é inevitável, se ele é estrutural e até mesmo necessário, então como podemos enfrentá-lo sem sermos destruídos por ele? Como podemos transformar a dor em força, em criação, em transcendência? É aqui que chegamos ao ponto mais importante, a possibilidade de superação, não no sentido de escapar da dor, mas de transfigurá-la, de usá-la como matéria-prima para uma vida mais autêntica e significativa. Mas para isso, precisamos reconfigurar completamente a maneira como nos relacionamos com o sofrimento. Precisamos abandonar a ilusão de que ele é um erro e começar a enxergá-lo como um professor. É esse caminho que exploraremos agora. Se o sofrimento é inevitável e até necessário, a pergunta fundamental não é como eliminá-lo, mas como atravessá-lo e, mais do que isso, como transformar a dor em força, em criação, em sentido. A primeira mudança é de perspectiva. A maior parte do sofrimento humano não vem apenas da dor em si, mas da resistência contra ela. Gastamos energia tentando negar, esconder ou anestesiar aquilo que sentimos. É como nadar contra a correnteza. Quanto mais resistimos, mais nos afogamos. Aceitar o sofrimento não significa resignar-se passivamente. Significa reconhecer que ele faz parte da estrutura da vida. Como dizia Carl Jung, não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. A dor é um espelho que revela partes de nós que preferiríamos ignorar. Olhá-la de frente é o primeiro passo para a transformação. A segunda chave é atribuir sentido à dor. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, dizia que quem tem um porquê suporta qualquer como.
Ele não falava isso em teoria, falava porque viu na prática pessoas resistirem ao inferno mais desumano graças a um propósito que transcendia a dor. A vida sem sofrimento perde o sentido porque o sentido nasce justamente do confronto com a dor. A perda nos obriga a valorizar o que temos. O fracasso nos empurra a crescer. A finitude nos ensina a urgência do agora. O sofrimento, quando compreendido, se torna bússola. A terceira chave é a transmutação criativa. Muitos dos maiores feitos da humanidade nasceram do sofrimento. É da ferida que brota a arte, a filosofia, a ciência. Dostoiévski transformou sua angústia em literatura que até hoje ilumina gerações. Beethoven, mesmo surdo, compôs obras que ainda ressoam como triunfo sobre o silêncio. O sofrimento não destrói necessariamente. Pode ser matéria-prima de algo maior. Nietzsche chamava isso de amor fati, o amor ao destino. Não apenas aceitar a dor, mas abraçá-la como parte essencial da vida. Não desejar que as coisas fossem diferentes, mas extrair grandeza do que é. É uma postura ativa, quase heróica. Não fugir, não se vitimizar, mas usar cada golpe da vida como energia para a própria ascensão. A quarta chave é a comunhão com os outros. O sofrimento isolado é insuportável, mas quando compartilhado pode se tornar ponte. As dores mais profundas, quando narradas, criam vínculos invisíveis entre as pessoas. É nesse espaço que nasce a empatia verdadeira, e é também nesse espaço que o sofrimento deixa de ser apenas dor e passa a ser solidariedade. Por isso, culturas antigas transformavam o sofrimento em ritual. Lutos coletivos, iniciações, peregrinações, tudo isso servia para dar forma e significado à dor. Hoje, sem esses rituais, sofremos sozinhos, em silêncio, acreditando que algo está errado conosco. Retomar a dimensão comunitária do sofrimento é resgatar também sua potência de cura. A quinta chave é a coragem de olhar para a finitude. Grande parte do nosso medo do sofrimento é, na verdade, medo da morte. Vivemos como se pudéssemos adiar indefinidamente o confronto com essa verdade. Mas é justamente a consciência da morte que dá densidade à vida. Os samurais meditavam sobre a morte diariamente para viver com mais intensidade. Os estoicos praticavam o memento mori, lembrando-se de que tudo é passageiro. Não se tratava de pessimismo, mas de liberdade. Ao aceitar a finitude, libertavam-se do pânico de perder. A sexta chave é disciplina espiritual ou filosófica. Enfrentar a dor exige preparo. Assim como treinamos o corpo para resistir ao esforço físico, podemos treinar a mente para lidar com o sofrimento inevitável. Isso pode assumir muitas formas: a meditação, a oração, a filosofia prática, o estoicismo, a psicanálise, a arte. Todas são formas de fortalecer a alma para suportar a gravidade da existência. E, por fim, a sétima chave é a esperança trágica. Não a esperança ingênua de que tudo dará certo, mas a esperança lúcida de que mesmo quando tudo dá errado, ainda assim a vida pode ser significativa. É a esperança que nasce não da negação da dor, mas da sua travessia. O filósofo Gabriel Marcel dizia que a esperança é a memória do futuro, ou seja, é a capacidade de acreditar que, mesmo no abismo, algo em nós pode renascer. No fim, o sofrimento não é um erro do universo, mas parte do seu tecido. É ele que nos acorda, nos molda, nos obriga a buscar algo além de nós mesmos. Eliminar a dor seria eliminar também a possibilidade de grandeza, de transcendência, de amor verdadeiro. A vida sem sofrimento perde o sentido porque perde a profundidade. O sofrimento é o preço da consciência e também sua recompensa. É a sombra que dá forma à luz. Talvez o desafio maior da nossa era
seja aprender a sofrer de maneira digna, criativa e solidária. Não como vítimas, mas como viajantes que entendem que a estrada é feita de pedras e que é justamente o peso delas que nos dá musculatura para caminhar. E se existe uma conclusão possível, talvez seja esta: não fuja da dor. Não a negue. Não a transforme em inimiga. Encontre nela a força escondida, a lição oculta, a centelha de sentido. Porque no fim, não é apesar do sofrimento que a vida vale a pena, é através dele.